Olá, um ótimo dia para você e seja bem-vindo a mais um episódio de Café com Torá. Vamos estudar mais um pouquinho? Vamos então para o versículo de número 3 do capítulo 2 de Pirkei Avot. O texto diz o seguinte: Tende cautela em tuas relações com as autoridades, pois não se aproximam de homem algum, exceto pelos seus próprios interesses. Aparecem como amigos quando lhes é vantajoso, mas não permanecem ao lado de um homem em seu momento de necessidade. Meu comentário: desde os primórdios do povo de Israel, nós aprendemos uma lição valiosa. Não dá para confiar nos governantes. Nós temos um exemplo muito claro disso no caso de Yosef, de José, que foi levado por Faraó a um alto cargo no Egito, a trazer os seus familiares para o Egito, por conta do quê? Do que ele podia fazer e pôde fazer para ajudar o Egito a vivenciar uma situação de crise de uma maneira que ela pudesse ser administrada para o bem daquele governante, daquele faraó, daquela nação. Mas bastou que um novo faraó se levantasse e que não tivesse reconhecimento pelo trabalho de José, que certamente ele tinha ouvido falar, mas para que ele então começasse a subjugar o povo de Israel, porque naquele momento era interessante para ele fazê-lo. Muitas pessoas se frustram com o governo justamente porque não levam em conta o que diz esta Mishnah. Alguns comentaristas, como por exemplo Maimônides, apontam que essa Mishnah foi escrita numa época em que os governos eram corruptos e os governantes eram déspotas. Mas, na realidade, se a gente for parar para pensar, essa é uma Mishnah que de fato se aplica sempre. Os governos são traiçoeiros. Não pense você que você votará na próxima eleição naquele candidato que promete mudanças, que abre um largo sorriso, que é de um partido completamente oposto em termos de ideias do partido atual, que tudo será às mil maravilhas, que tudo será perfeito e que haverá uma situação em que você poderá confiar nessa pessoa. Não. Políticos, de um modo geral, são imundos. Políticos, de um modo geral, são corruptíveis. Por quê? Porque uma pessoa que não é corruptível não consegue se manter no poder. E fato é que nós temos sempre que ser cautelosos e temos que levar em conta que em qualquer momento o governo pode fazer alguma coisa que irá nos prejudicar. Então, o que é que nós temos que fazer? Até aí nós já sabemos, afinal de contas, vivemos inclusive em tempos muito angustiantes, em boa parte por conta das atitudes do próprio governo. O que então essa Mishnah nos ensina? Nos ensina que nós temos que estar preparados para o pior, que nós temos que estar preparados na maneira como nós nos relacionamos com o governo. Se você está num momento em que você está bem, em que você está, por exemplo, tendo um bom rendimento, ou você tem liberdade, ou você pode exercer a sua fé, você não é perseguido, enfim, você está sendo bem atendido nas suas necessidades básicas, tenha um plano B. Procure aproveitar desse bom momento para construir para você mesmo uma alternativa financeira, ter também um segundo plano em termos de trabalho e até mesmo ter em mente para onde você pode escapar se amanhã a sua própria prática religiosa for ameaçada por uma falta de liberdade. Nós temos que pensar nessas coisas para não sermos pegos de surpresa, para não sermos pegos no momento em que essas coisas estourarem. E é o que é dito aqui nessa Mishnah. O governo nos trata bem quando é vantajoso. No momento em que for vantajoso jogar você no fogo, o governo não hesitará por um minuto sequer. Se você, inclusive, trabalha pro governo ou tem projetos com o governo, precisa também levar isso em consideração. Precisa se proteger. Precisa criar mecanismos para que isso aconteça. É justamente isso que a Torá tenta fazer quando estabelece uma série de mitzvot, uma série de mandamentos
que dizem respeito ao rei. Os poderes do rei eram limitados pelo próprio Sanhedrin, os poderes do rei eram limitados pelos profetas, eram limitados pelos sacerdotes. E havia uma série de condições que o rei de Israel deveria cumprir para se manter numa posição de humildade. E mesmo assim, em vários momentos, Israel teve problemas. Por quê? Porque o poder corrompe. Não pense também o ouvinte que pretende chegar a um cargo público, a uma posição de poder, que estará imune às tentações e às exigências que um cargo de destaque faz. Porque muitas vezes nós pensamos, não, eu vou comprometer só esse ponto aqui por um bem maior. Ou então eu vou fazer só isso aqui porque na verdade eu quero chegar lá e eu quero fazer o bem. A grande maioria dos políticos, apesar de ser imunda, corrupta, devassa, imoral, muitas vezes acredita que pode fazer coisas boas, acredita nos seus próprios projetos. Por quê? Porque vale aquela máxima de Maquiavel, os fins justificam os meios. A única forma de estar numa posição de poder, numa posição de governo e ser imune a isso é com muito, mas muito temor ao Eterno e muita humildade. Se você então pretende se colocar nessa posição, é preciso primeiro investir na sua vida com o Eterno, na sua moral, na sua vida espiritual, para depois galgar essas coisas. A última lição que podemos também extrair dessa frase é que não adianta confiar no governo. Essa é uma lição preciosa. Se os governos sempre são corruptos e estão sempre a favor da própria manutenção do seu poder, então não podemos confiar que governos serão a solução. O brasileiro tem muito essa mania de esperar tudo do governo. Não, nós devemos fazer a nossa parte naquilo que cabe a nós e aquilo que não cabe a nós, nós devemos esperar do Eterno. Porque Ele sim é infalível, Ele sim pensa em nós e Ele sim é fiel em todos os momentos. Um ótimo dia para você e que o Eterno te abençoe.